Vamos lá então, Sport Center de volta falando sobre Campeonato Brasileiro e a vitória do Flamengo na Arena Pantanal em Cuiabá, vencendo o Cuiabá então por 2-0, Rafael Prates. E foi uma vitória, né, Mariana, que ficou mais difícil do que a encomenda, porque o primeiro tempo o Flamengo dominou a partida. A gente está vendo o gol do Pedro, que é um gol que o Flamengo marca pressionando o Cuiabá, que erra na saída de bola. E já no final do primeiro tempo, o Cuiabá fez algumas mudanças, né? O técnico, que é um técnico interino, que é o Luiz Fernando Jubel, que é auxiliar do clube, fez algumas mudanças. Essas mudanças dificultaram o jogo para o Flamengo, né? E o segundo tempo foi uma outra história. Quem viu o primeiro tempo, o Flamengo dominando como dominou quase o tempo todo, e o segundo tempo, com o Cuiabá criando chances e até pressionando o Flamengo ontem, poderia ter assustado, né? Como um time domina como o Flamengo dominou e é pressionado e leva alguns sustos como o Flamengo tomou no segundo tempo. Tem muito a ver com as alterações do Cuiabá e tem a ver também com uma atuação mais fraca do Flamengo. O Flamengo sofreu ali quase até o final para fechar o jogo com o Thiago Maia, dando a impressão que não precisava sofrer. A gente sabe que é difícil jogar o brasileiro, para ganhar os jogos, geralmente você tem muita dificuldade, mas as dificuldades me pareceram até maiores do que o jogo apresentava, principalmente pelo primeiro tempo. E esse gol aí é bastante polêmico. Não que o gol é anulado, né, Marra? Porque o árbitro apita antes da finalização. Mas, de qualquer forma, foi um lance polêmico ali também, Marra. Era o Paulão, né? O Paulão que participa do lance, né? Na minha visão, ele participa do lance. E sim, é polêmico, rendeu pressão em cima da arbitragem. Agora, tempos completamente diferentes, né? Como disse o Prates, né? No segundo tempo, se a gente observa friamente, até na ponta do lápis ali de número de finalizações, o Cuiabá chega mais. E toda a crítica em cima do Rogério se dá depois da substituição do João Gomes, né? Que estava jogando muito bem, hein? Que deu grandes sinais, esse menino é muito bom jogador, né? Que deu grandes sinais de que merece sim a confiança do torcedor, do treinador, da torcida e do treinador. Vamos ver como é que eles avaliaram então, Mari? Porque isso será um dos assuntos aqui no Sport Center, tá? Os substitutos ali do Gerson na posição que ficou vaga. Vamos ouvir então Rogério Ceni, Thiago Maia e também o Pedro. Muito feliz aí pelo mais um gol com a camisa do Flamengo. Graças a Deus saímos com a vitória, que era o mais importante, voltar a vencer. E agora é trabalhar para esse clássico aí do final de semana e recuperar aí. Recuperamos bem, né, hoje, graças a Deus mais uma vitória. E para cima do Fluminense para conquistar mais uma e subir na tabela. Ver o Flamengo vencer pela primeira vez aqui, acabando com 6 garotos, mas sendo utilizado até mais, porque o João Gomes também é formado na base, tudo, né? Um time bem jovem, um time com uma média de idade baixa, principalmente no meio para frente, onde a gente tem, né, poucas opções que a gente vem repetindo em todos os jogos. Fico feliz. O João Gomes no intervalo estava um pouco cansado, falou para mim que estava sentindo um pouquinho, e principalmente na hora que eu vi o Diego tendo que sair de maca, que não voltaria, o médico fez sinal da troca. Eu também tenho que pensar no meu próximo jogo, né? Eu não posso só pensar nesses 90 minutos. Muito feliz mesmo, com certeza aí que vai ficar marcado na história. Eu já tinha feito o gol, mas nem foi anulado, agora não foi anulado, né? Mais feliz aí por estar ajudando a equipe e sair com a vitória. Valeu, tamo junto. Caraca, moleque! Vamos dar uma olhada então, olha, nesse recuo perigoso. Então as diferenças aí nos números, Marra, você falava sobre isso, o Prates também, do primeiro para o segundo tempo. No primeiro tempo a posse quase de 70%, depois caiu para 40%. Chutes a favor e também os certos. Então a gente está vendo aí que os números até que são parecidos, mas chutes contra, olha só, hein? Como ele cedeu muito mais espaço para o time do Cuiabá. Também em ações defensivas e ações na área do rival. Olha só, 18 no primeiro tempo, só 7 no segundo tempo. O Ceni explicou que foi o João Gomes que pediu para sair. Tá explicado, Marcos? Então, tá explicado porque ele trabalha com o jogador, ele falou também que está olhando para o jogo do final de semana, mas é estranho quando a gente pensa que ele mesmo na entrevista coletiva, Bruno, ele fala, a gente pode até comemorar, tal assim, por ter terminado o jogo com 6, 7 jogadores, mas depois ele fala, eu não sei se é tão certo assim, porque numa jogada de contra-ataque, o Thiago Maia chega na cara do gol e faz o gol, a jogada bem construída de contra-ataque. Mas e se a bola do Cuiabá entra? Aí o Flamengo estaria convivendo agora com um empate em 1-1, em um jogo que foi no primeiro tempo completamente controlado. Sim, ele está lá com os jogadores, ele tem todas as planilhas de questão física, de jogador que está perto de estourar, o Diego Alves nem viajou por causa disso,
mas é um risco, sem dúvida alguma é um risco. Olhar para os próximos jogos é uma tarefa que sim, né, Bruno? Ele tem muito mais que a gente. Porque a gente quer queira, quer não, a gente dá uma olhada para a tabela como um todo, mas o técnico ele é cobrado por isso, ele recebe salário para isso, né? Para conseguir colocar isso numa planilha, fazer todo o planejamento. Só que o jogo não estava definido, o risco é grande. E a bronca, como sempre, né, Prates? A gente sempre chega aqui no Sport Center e ou o Rogério Ceni está sendo elogiado ou ele está sendo massacrado. É claro que nas redes sociais alguns torcedores reclamaram, mas nesse assunto ali da tela, desse recuo perigoso, né, do segundo tempo diferente, já vinha acontecendo também, né, em outras partidas, que é um alerta até do próprio torcedor, que é essas mexidas, talvez diminuir um pouco essa intensidade. E aí a gente tem que saber, né, Mariana, o quanto é de responsabilidade só do treinador e o quanto é de tomar de decisão de quem está em campo. Porque é difícil imaginar que o treinador, quase sempre no intervalo, fala o seguinte: olha, gente, a gente está ganhando o jogo, agora recua. Né? Às vezes o contexto do jogo te leva a isso, às vezes no campo com uma vantagem, você muda a maneira de jogar, de se posicionar. Eu acho que não dá para colocar tudo na conta do técnico, nem coisas boas, nem as coisas ruins. Né? E eu desconfio seriamente que parte da torcida do Flamengo que vai às redes sociais pedir fora a Ceni, independentemente do que o time faça ou não no campo, já tem uma psicologia reversa nisso, hein? Isso aí já virou psicologia reversa. É o seguinte, o time venceu, esses jogadores são muito bons, hein? Olha esse elenco, aí vou te contar uma história. É bicampeão brasileiro, campeão da América, não tem pra ninguém. O time empatou, perdeu. O quê? Não tem técnico. O elenco é muito pro técnico, o time é muito bom pro treinador. Não é por aí. O Rogério Ceni tem os erros e os acertos, como outros técnicos têm também. Né? E eu acho que tem uma avaliação da figura, análise pessoal muitas vezes sobrepõe aos fatos. Isso acontece em qualquer equipe. Né? Então a gente tem que saber assim, o que é a ordem do Rogério Ceni, que foi cumprida ou não pelos jogadores, e o que não é a ordem do técnico, e os jogadores no campo também fazem. Não é tudo assim, olha, tudo que é feito no campo, o treinador exigiu, o treinador pediu para recuar, o treinador agora falou que o time tem que ficar atrás. Não. Até porque o treinador, pelo menos publicamente, não defende isso. Então é difícil de saber, Mariana, mas é que é fato que muitos flamenguistas não gostam do Rogério. Isso é fato, não sei se vai mudar tão cedo, não. Não, e só um detalhe que eu acho que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, é que o Cuiabá vinha crescendo na competição. O Cuiabá não venceu, é verdade, mas vinha de 3 empates em sequência e alguns complicados, né? O Cuiabá empatou com o São Paulo. Então, assim, é preciso... Alguém pode até falar, o São Paulo não vem bem. Tá bom, mas empatar com o São Paulo no Morumbi para um time novo como é o Cuiabá é um feito. O Flamengo venceu o jogo. Quando a gente analisa, é que a gente sabe que o potencial é maior. E as mudanças, quer queira, quer não, elas influenciaram em uma queda de rendimento na segunda etapa. Ontem venceu o jogo. É preciso tomar cuidado. Mas tem uma coisa, Prats. Quem insiste com o Michael é o Rogério Ceni também, né? É no jogo na chuva, no jogo no seco, no jogo em tudo que é lugar, né? Tem algumas coisas que eu concordo com as críticas do torcedor. E tem coisas que eu concordo também, Bruno. O que a gente tende, eu acho, que avaliar é o seguinte: se tudo que de ruim acontece ou que não dá resultado é culpa do técnico, será que ele não tem mérito nenhum quando tem resultado também? Sim, porque senão vai ficar a seguinte situação: olha, o time venceu, esse time é muito bom, esses jogadores resolvem qualquer coisa. O time não venceu, não tem treinador. Aí eu acho que fica até desigual a algum tipo de análise, porque a coisa ruim é culpa do técnico, a coisa boa o técnico não tem mérito nenhum, é só quem joga. E não é bem por aí, né? Mas, Marra, aí o que eu te pergunto, assim, onde está esse grande problema e onde o Rogério Ceni tem que atacar para talvez conseguir essa paz? É em intensidade? É em fazer um futebol mágico? Onde o Rogério Ceni tem que arrumar aí? Porque, querendo ou não, ele foi campeão, claro, com algumas críticas. Ontem venceu também, claro, com algumas críticas. Mas onde ele tem que fazer essa virada de chave acontecer? Não, é incrível, Mariana, porque eu não tenho essa resposta. Porque há algum tempo eu falava, não, os títulos vão dar alguma tranquilidade. Ele já ganhou os títulos. Não tem como. Sabe por quê? Porque é uma rejeição que vem de algo que ele construiu na carreira dele. Isso, certo? Em outro clube. Que é maravilhoso, né, certo, para uma torcida, mas que para outras é uma rejeição que, como o Marra falou, nem com título ele conseguiu apagar, né, Marra? Não, e assim, eu não tô com isso falando que ele não comete erros. A gente falou aqui, no segundo tempo ficou, o Cuiabá poderia ter empatado, gente.
Porque sim, porque a saída do João Gomes, porque o Cuiabá melhorou, só que venceu. Só que, assim, é incrível como parece que é interminável isso. Ele tem erros, ele tem equívocos, mas vocês que me falaram aqui no grupo, né, que eu não tinha visto, ele estava nos Trend Topics no Twitter, né, como fora Ceni. Gente, o time tá... O Flamengo, para mim, é o principal candidato ao título brasileiro. Seria, então, um tricampeonato em sequência. Que coisa incrível, hein? Que coisa incrível. Mas é um principal favorito mesmo com esse segundo tempo que fez aí contra o Cuiabá, mesmo com essas dificuldades, Mas, assim, assim, ou isso Bruno, vai voltar ao normal? Fala, Marcos. Bruno, sabe uma questão que aí eu acho que é legal até o Prates falar? Porque, assim, talvez o que tenha mudado aí, quando a gente vê hashtag Fora Ceni, a pergunta que eu fiz pro Marra, de o que ele tem que fazer para virar essa chave, é quando eu já começo a observar as pessoas falando assim, mas eu não tenho talvez tanto medo do Flamengo mais, entende? Antes, em 2019, enfim, o medo era muito grande. Hoje, eu acho que a situação para alguns torcedores dá para encarar. Eu acho que é esse o ponto, né, Prates? Pode ser, Mariana. Agora, 2019 deixou o flamenguista mal acostumado. A gente já falou aqui. O que houve em 2019, até que se prove ao contrário, é a exceção que confirma a regra. Essas dificuldades que nós temos visto, mesmo com um time fortíssimo, o melhor elenco do país, como é o caso do Flamengo, essas dificuldades são normais. Sobrar em jogos é difícil no Brasil. Mas com o Jorge Jesus era 3-0, 4-0, dando a impressão que poderia ter sido 7 ou 8. Sim, aconteceu aquilo. Agora, aquilo é difícil de se repetir com qualquer outro técnico, não com o Rogério Ceni. Se o Flamengo talvez tivesse um outro treinador, não sei se mais capacitado, com mais renome, com mais bagagem que o Rogério Ceni, não se sabe se o Flamengo estaria sobrando em relação a golear todo mundo. Né? Então, assim, a régua de 2019 ela é alta para qualquer um. Ela vai ser para o Rogério Ceni, ela vai ser para outros senadores também. Repetir aquilo é muito difícil. Muito difícil. Pessoal, usa a hashtag SC Brasil e manda para Mário o que vocês acham aí dessa questão toda envolvida.